A série de História da Tecnologia vai tratar hoje de toda uma categoria de produtos. Os drones que muita gente hoje adora ou até usa. Mas eles têm uma origem bem antiga. Antes de começar, a gente vai falar aqui de evoluções paralelas em dois campos. O primeiro é o militar, com drones sendo usados para reconhecimento de campo ou até para ataques mesmo. O segundo é para uso civil, desde puro entretenimento na pilotagem até a utilização em filmagens e outras aplicações. E vale também conceituar rapidinho aqui. O drone é um veículo aéreo não tripulado, ou UAV, na sigla original em inglês. Isso significa que ele é capaz de manter uma altitude e voar por aí de alguma forma, seja com motor elétrico ou a propulsão, e podendo ter um controle autônomo ou ser pilotado remotamente por um humano. A primeira ideia de usar algo do tipo vem lá de 1849. Nesse ano, a Áustria enviou para a região de Veneza, na Itália, balões que continham bombas acopladas, liberadas depois de um certo tempo. O ataque, na verdade, foi um fracasso por causa dos fortes ventos no local, mas indicaram um novo tipo de estratégia que podia ser usado daqui para frente. O Japão tentou algo parecido décadas depois e também não foi bem sucedido. Faltava um jeito de controlar melhor esse tipo de veículo. Já em fevereiro de 1898, o exército dos Estados Unidos usa pela primeira vez pipas mesmo, daquela de soltar, com câmeras fotográficas embutidas para reconhecimento de terreno durante um conflito. Eles tinham um disparador automático que fazia o clique depois de um tempo e claro que a imagem não tinha nenhuma qualidade, mas era o que dava para fazer na época. Fotografia, como a gente vai ver, é uma das grandes utilidades desses equipamentos, mas ainda era rudimentar demais. Faltava um cientista se interessar por isso, um pesquisador que poderia ir a fundo nas possibilidades. E a gente está falando, assim como em muitos outros episódios, do gênio Nikola Tesla. Em novembro de 1898, Tesla registra a patente de um veículo que poderia ser controlado de forma remota, via rádio. Era um barco e só dava para ligar e desligar os motores, mas já era muito. E o Tesla até previu que eles seriam usados em guerra. O conceito naquela época era chamado de teleautomação, e essa foi a inspiração para os desenvolvimentos seguintes. A partir de agora, você vai perceber que os drones são quase todos em formato de pequenos aviões nesse começo, mas alguns seguiram um padrão diferente. Isso porque em 1907, os irmãos Breguet inventaram na França o giroplano, um avião em forma de quadricóptero que décadas depois também inspiraria modelos modernos. E quase todas as próximas evoluções são aplicações militares. Vamos lá, começando em 1916, plena Primeira Guerra Mundial, com dois modelos. O Houston Proctor Aerial Target, que era tipo uma bomba voadora, só foi demonstrado como protótipo e nunca foi usado na prática. O mesmo vale para o Catherine Bug, de 1918, que revolucionou essa tecnologia apostando no giroscópio e no barômetro para ajudar na navegação. Ele era um aviãozinho meio kamikaze, com explosivos a bordo, mas era cheio de falhas e também não foi usado na guerra, mas o potencial da Radioplane. Nesse mesmo ano, outro ricaço prosperava nesse setor. O engenheiro Geoffrey de Havilland transformou um de seus aviões em um modelo automatizado e deu a ele o nome de Queen Bee, abelha rainha. Em termos de engenharia, esse foi o melhor modelo em anos. Ele podia ser controlado por outro piloto ou de terra firme via rádio e podia ser usado para seguir uma frota ou como alvo móvel para testes de armamentos. Esse comportamento de servir a rainha, de não ter vontade própria, é que levou à criação do termo drone, que em inglês significa zangão, o macho de uma colmeia que tem... A próxima grande revolução só vem em 1994, com a criação do General Atomics Mk-1. Ele é mais famoso pelo seu apelido Predator e por ser equipado não só com câmeras, mas também com dois mísseis de precisão AGM-114 Hellfire, que usam laser para identificar e marcar o alvo. O Predator funcionava tão bem que ele foi recebendo várias melhorias ao longo dos anos em vez de ser substituído, ganhando até um mecanismo anti-congelamento para ser usado em condições climáticas adversas. Ele voa até 740 km de distância e pode sobrevoar um local por até 14 horas, voltando para a base em segundo para ficar bom mesmo. Já em 2007, uma Aerosonde saiu de uma instalação da NASA na Virgínia e conseguiu filmagens inéditas do furacão Noel, mostrando um outro potencial desses equipamentos: filmagens de locais de difícil acesso e até mesmo perigosos. Em 2010, a novidade veio da CES daquele ano. Uma empresa francesa até então desconhecida chamada Parrot
apresentou o AR Drone, um pequeno quadricóptero controlado via Wi-Fi pelo smartphone para ser usado pelo consumidor padrão, eu e você. Ele que inaugurou esse mercado, que em 2013 recebeu um concorrente de peso, a linha Phantom da DJI. Pois é, vocês pedem a história da DJI por aqui, ela vai ganhar um capítulo especial, então aguarde. Mas o fato é que a DJI elevou a competição principalmente com o Phantom 4. Ele revolucionou com as tecnologias que incluem Machine Learning, o desvio automático de obstáculos e acompanhamento automático de pessoas ou de objetos, fora um estabilizador de câmera que dá inveja para muitas fabricantes especializadas. Hoje em dia a empresa segue com linhas como a Mavic, a Spark e o baratinho Tellular. A Uber também quer fazer algo parecido, fazer entregas por drones e até se baseou nessa tecnologia no seu atual projeto de um carro autônomo voador.